Aí o policial diz assim, eu tô casado com uma prostituta, certo? Todas as prostitutas estão envolvidas nesse crime contra a minha pessoa, calúnia, defamação. Mais de 30 anos, você está casado com uma prostituta, ela vai entregar o cafetão? Porque se ela entregar calúnia, defamação e outros crimes que ele cometeu, talvez ele pegue aí uns 5, 6 anos de cadeia. Bons antecedentes, uma série de benefícios da lei, mas fica a anotação criminal dele lá, ele pode pagar uma indenização, ele pode pagar uma multa, certo? Mas está a anotação dele lá. Ele vai tirar passaporte para a Europa, Estados Unidos e montar comércio lá mais? Nenhum comerciante, nenhum cafetão e prostituta da cidade envolvida nesse crime comigo vai ter condições mais de se estabelecer nos Estados Unidos com esse antecedente criminal. Porque lá também tem as mulheres, elas vão ler o que ele fez comigo, com a minha família, e as mulheres lá dos Estados Unidos vão se reunir e dizer, nós não queremos os cafetões brasileiros e as prostitutas na nossa nação mais, descobrimos o perigo para a nossa nação. Então, sua esposa, ela é casada com você, ela tem que denunciar ele, para a gente poder impedir que ele vá captar recursos financeiros e prestígio lá fora, através de casamentos das prostitutas dele, né? Porque você veja, o prestígio do Luciano Huck com a Angélica, cantor Vou de Táxi, recebeu a maior cantora pop de todos os tempos na casa dela, Madonna. Um merdinha que botou 2 putinhas no palco seminua, feiticeira, e tá envolvido nesse crime, em 2 crimes, porque isso é dispositivo de manipulação mental. Tanto a Joana Prado como a tiazinha. A tiazinha é a tiazinha, irmã de Vitor Belfort. E a feiticeira é a Suzane Rustoff. Tá lá a Passarelli, lá no programa da Gimenez. Então, ela vai entregar esse esquema, o que vai acontecer? Nenhuma prostituta mais se estabelece nos Estados Unidos, nenhum cafetão, não ganha mais prestígio. Olha que prestígio você ser a pessoa que recebeu uma dona na sua casa, ser um prestígio. Ela vai divulgar isso no mundo todo, ela não tem interesse que a gente saiba dessas situações que dão prestígio para elas, de prostituta amante de ex-presidente dos Estados Unidos. Tem várias situações deles que repercute em prestígio para eles lá fora. Eles não querem que a gente aqui no Brasil fique sabendo. Eles não têm interesse, porque esse negócio é para trabalhar lá fora, esse tipo de prestígio. Sempre para empurrar a prostituta. Sempre para vender, facilitar a prostituta. Esses prestígios só servem para vender prostituta. Encaixar uma com um homem para golpe social. Você acha que alguma mulher americana, inglesa, vai querer receber na sua nação algum cafetão e alguma prostituta? Com esses crimes todos, a gente vai tirar o prestígio deles e evitar que eles façam mais dinheiro com tráfico de droga e assassinato de policial. Porque quanto mais prestígio para um cafetão, mais fácil para ele matar o delegado e o policial e ficar fazendo comentários sobre política do Brasil sem levantar suspeita que foi ele que matou o policial. Quanto mais prestígio você dá para um cafetão e uma prostituta, menos condições você tem de detectar os crimes dele. Porque fica um desnível muito grande financeiro, um desnível social, porque uma pessoa tão rica, tão bem sucedida, teria intenção de prejudicar uma pessoa tão pobre como eu. Por que uma pessoa que tem tantos acessos, tantas possibilidades sociais, teria preocupação com a minha vidinha, tão pacata, tão simples e tão humilde? Fica difícil você detectar os crimes dele. Quanto mais prestígio ele tem, mais difícil você fica para você detectar as razões criminosas e o crime de fato cometido por ele, pelo cafetão e pela prostituta e os filhos dele. Quanto mais ele vai para os Estados Unidos, se estabelece, esse prestígio dificulta mais ainda dificultar. Porque um cara que só vive em Miami, que tem um comércio em Miami, estaria preocupado comigo? Por que um cafetão que é rico, que tem uma churrascaria no centro de Miami, estaria preocupado com uma pessoa tão pobre como eu?
Quanto mais prestígio você dá a ele, mais isso acontece. E mais ele tem mais intenção em matar a gente, mais intenção em prejudicar a gente tão pobre, mas por causa do prestígio, você não identifica a culpabilidade dele. Por que uma pessoa tão rica iria se preocupar com uma pessoa tão pobre, com umas prostitutas tão lindas, todas Gisele Bündchen, estaria preocupada com uma sararazinha, com um dentinho faltando, um dentinho aqui faltando, outro dentinho aqui, não, aqui não, tá aqui, ó, um dentinho aqui faltando. Por que uma sarará, que nem faz relaxamento no cabelo, nada? Por que ele estaria preocupado com uma sararazinha aqui, ó, sarará, cabelo duro? Por que uma pessoa que tem um restaurante em Miami estaria preocupado com a minha vida sexual, afetiva? Por quê? É o prestígio. Quanto mais prestígio você permite que ele tenha, por isso que os policiais têm uma função excelente, porque tira a rentabilidade deles, né? Descobre os crimes deles e faz anotações, desmantela o nome deles. Porque o policial tem essa função, por isso que eles tramam contra os policiais. Porque ele não vai tirar mais passaporte para entrar na Europa, ele não entra, e nos Estados Unidos com antecedente criminal. E se alguma feminista, alguma mulher lá fora identificar o tipo de crime que é contra as mulheres honestas e dignas, chega lá, elas fazem manifestações públicas pedindo ao Estado para não permitir mais cafetões brasileiros e prostitutas se estabelecerem lá, comprar casa, comprar comércio, nada mais. Porque elas já reconheceram um perigo para ela e para as filhas e os filhos delas. É essa a repercussão que eu trago e essa é a repercussão que o policial também traz quando desmantela eles. Então ele precisa ser anotado como uma pessoa que tem empresa de fachada e lavagem de dinheiro. E prostituta. Isso tem que estar anotado na delegacia, que ele é cafetão. Porque isso vai dificultar ele lá na Europa, lá nos Estados Unidos. E nesse momento que a gente precisa tirar o prestígio dele e das prostitutas. Ele tem a rentabilidade com a prostituição, é muita prostituta e muito cliente para prostituição, ele continua a rentabilidade, mas ele perde o prestígio. E essa rentabilidade dura pouco, porque a prostituta dele se acaba, adoece, pira, fica doida, surta. Ela chamada lindíssima, sem uma gordurinha localizada, corpo todo foi visto, ele mostrou para o policial. Branca, mostrou ela com um biquíni, um shortinho, né? Curto, de lycra, aí ele mostrou vermelho, ela não tinha uma gordurinha. A pele toda firme, nenhuma gordurinha. Aí o cabelo liso, vendeu ela assim, com as fotos, para parte do corpo, cintura, nádega, coxa, cabelo, pescoço, foi mostrando. Aí mostrou, né? Perfeita. Aí o policial foi e comprou, né? O policial jovem, 30 anos, comprou ela. Ela foi, assim, meia tímida, né? Parecendo uma moça de família tímida, entrando no motel com ele. Entrou. Só que quando chegou lá no motel, ela surtou. Ela pegou, tinha uma garrafa de uísque, ela tacou nele. Tacou nele aqui, no pé do ouvido dele. Ela surtou de repente. Ela tinha problemas, tem problemas psiquiátricos gravíssimos. E contra toda 40%, 50% das prostitutas são tratadas, domesticadas com remédios, né, psiquiátricos, né, para garantir aquele corpo por 20, 25 anos, 30 anos, dá para vender o corpo. Mas o emocional dela é completamente destruído, por isso que ele não põe ela para ser atriz, para cantar, para se expor muito publicamente, já notaram? É só um corpo que vai servir para aquele sexo ali momentâneo e o homem nunca mais vai ver. 10 anos está usando ela com aquilo ali, depois ela vai para o moedor de carne, tira os órgãos, as córneas e dá sumiço nela. Mas dá para usar aquele corpo por 10 anos, que é um corpo estilo escultural. Mas ela não pode falar, não pode conversar muito com os policiais, não. Mas houve um problema num remédio, porque tem isso. Ela tomou, eu acho que ela tomou um remédio controlado, e ela tomou, acho que esse Monster, essa bebida, esse energético. Eu nunca tomei isso.
Aí ela tomou, parece que ele tem um princípio ativo que neutralizava outro princípio ativo do medicamento exato que ela tinha tomado. Ninguém sabia disso. E exatamente o efeito quando ela tomou, quando ela tomou o medicamento, levou 2 horas ou 3 horas para ele fazer efeito, que é fazer ela ficar calminha, como se fosse gente, mulher tradicional. Calminha, calminha. Ah, você falou isso comigo. Ah, tá, deixa. Ai, vou esquentar minha cabeça com isso, não. Ai, tô com 52 anos de idade, um filho, um neto. Ai, falou, tá bom, nem escutei, nem ouvi, sabe? Ele quis me botar como se eu tomasse remédio, porque eu sou muito calma. Aí ele querendo me depreciar de todos os jeitos. Eu sou calma demais. Eu sou enérgica, sou tudo, mas eu sou calma. E tenho inteligência emocional. Aí ele querendo me dizer que eu tomava remédio, mas na realidade são as prostitutas dele. E elas fingem ser essa calma minha, né? Minha mãe também era calma assim. Aí o que acontece? O princípio ativo neutralizou o remédio por 2 horas. Então ele não atuou por um espaço de 2, 3 horas. E ela foi com o policial, chegou lá, ela surtou. Ele falou uma coisinha, ela surtou, pegou coisa e tá com ele. Então, a maioria delas, quando você vê que ele não exibe muito, elas têm problemas psiquiátricos e elas são tratadas com remédio fortíssimo. E é quando elas conseguem ficar calminha com você. Não fala nada, é um corpo escultural. Vai durar de 19, 20 até 25, 26, 27 anos. Ela mantém o corpo, depois descamba. Aí é quando ele já até interna elas em sanatório ou ele mata e tira os órgãos principais, que são órgãos que sempre precisa. Eles estão tudo com 70, 80 anos no cafetão, eles precisam muito de córnea. Aí eles tiram as córneas delas e dão para os cafetões mais velhos, ou até filho deles mesmo, que tem problema de visão, troca as córneas na clandestinidade.